As tendências futuras e o papel da IA, a gente tem a IA preditiva, que é muito conhecido, a prescritiva muito menos agora, mas está ganhando força. Uma coisa é não só prever, mas dizer assim, depois de todos os cenários, o que é recomendado para esse produtor? Então, você vai fechando aquela recomendação com algo mais assertivo e ajuda o produtor a entender melhor. Então, isso aqui é tendência, tá? Ah, outra coisa, a questão de digitalização da cadeia de valor, crescendo bastante nas cadeias de produção, tá? As fazendas autônomas é um grande sonho em muitos lugares ainda, tá? Isso eu vou mostrar a linha do tempo aqui nos slides subsequentes, para você ver que isso aqui é uma coisa que está se prevendo lá para depois de 2035, 2030, 35. Mas algumas coisas que a gente tem que ter em mente, tá no radar, como é que nós podemos gerar tecnologias que tragam, que agreguem um pouco esse grande ambiente e deixar essa fazenda pronta, né, para operações agrícolas cada vez mais independentes da intervenção humana. Os modelos de negócio sempre melhorando, né? As empresas trabalhando junto, as plataformas hoje digitais já têm também agrônomos que estão à disposição em algumas horas durante o mês para atender os produtores. Eles também têm convênios com empresas que fazem análise de solo para ter descontos especiais. Então, novos modelos estão surgindo diariamente e a biotecnologia e genética aplicadas à IA, eu vou mostrar uns casos aqui mais para frente, principalmente mostrando a linha do tempo, quando a IA está sendo utilizada para acelerar a questão do melhoramento genético, tanto animal como vegetal. Isso é importante nesse novo cenário que nós temos enfrentado. Aqui mostro alguns dados, inclusive tem aqui como fonte AgGateway e outros parceiros, que a digitalização no agro, isso foi publicado, só para vocês terem uma ideia, em 2000, no final de 23, início de 24, uma demanda por profissionais deverá crescer muito. A expectativa era de 300%, tá? A taxa de crescimento do mercado global de agricultura fica 9,6 até 2028, tá? Isso aqui é global, não é só Brasil, tá? Então, que vocês entendam aqui, eu estou saindo aqui do Brasil, mostrando um panorama um pouco fora também, claro, envolvendo a gente. Até 28, o mercado da agricultura digital deverá crescer em torno de, pelo menos aqui, né, 22 bilhões de dólares em termos de receita. Então, tem muita demanda, certamente vai crescer, mas, por outro lado, tem um gap, tem aqui uma lacuna muito importante sobre a ausência de alguns perfis de profissionais que precisam ser formados para esse mercado. Só para vocês terem uma ideia, eu tive o ano passado, em setembro, no Senai Cimatec, lá em Salvador, e eles estavam treinando num curso específico cerca de 35 engenheiros para formar engenheiros para trabalhar com robótica na agricultura. Por quê? Não tinha como contratar. Abria os editais para contratar e não aparecia ninguém preparado para esse perfil. Então, eles resolveram pegar engenheiros, ofereceram um curso, estavam treinando. É o que a Jacto faz lá em Pompeia, por exemplo, que eles treinam e já trabalham alguns perfis específicos que são importantes. Então, aqui, como tem várias universidades aqui, fico contente em ver também os professores da Universidade de Santa Maria, porque eu vejo aqui uma grande oportunidade. Esse trabalho aqui foi feito no Brasil no final, não, no final de 2020, entrou 21, e se estendeu bastante depois, a discussão ainda vem até hoje. Tem empresas aqui, cooperação alemã, a GIZ, por exemplo, tinha profissionais para energias do futuro, o Senai entrou, o MEC foi consultado, indicou várias universidades para ver as profissões emergentes no agro. Aqui, ó, operadores de drones, técnica em agricultura digital, design de máquinas agrícolas, isso tudo está ganhando um espaço muito grande e novas profissões estão sendo geradas. Aí você diz assim, o que é um engenheiro agrônomo digital? O engenheiro agrônomo digital é o engenheiro agrônomo, você tem que ter o core mínimo de
de disciplinas para formar um engenheiro, mas você tem aqui também uma vertente do digital. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, eu vou falar aqui da Unicamp, eu sei que lá em Viçosa eu passei faz um tempo lá e conversei com o departamento lá de engenharia agrícola, mas aqui na Unicamp o engenheiro termina a engenharia agrícola, né? E aí ele tem várias trilhas, ele pode seguir uma trilha de engenharia de agricultura de precisão, uma trilha de agricultura digital, uma trilha de Big Data e assim por diante. Então, são oportunidades que estão acontecendo e os currículos estão mudando. Vocês imaginem nos Estados Unidos como essa mudança de currículo é rápida. No Brasil demora um pouco mais. Lá, por exemplo, eles têm um problema porque os alunos de computação e de engenharia já entram no curso sabendo programar. Então, eles têm que fazer o quê? Tirar aquelas disciplinas e mudar para outra coisa, porque eles já estão preparados. Então, caso contrário, eles vão perder tempo lá. Então, o cientista de dados está tendo uma atenção muito grande. Por quê? O perfil dele é amplo, o perfil de cientista de dados. Então, por exemplo, se você pegar o livro de Thomas Davenport, do MIT, ele publicou um livro em 2004 e até hoje está fazendo barulho. Por quê? Ele fez uma projeção como seria o futuro e o pessoal dizia que ele estava louco. E hoje está se concretizando as profecias dele no livro. Ele disse assim, olha, ele entrevistou 120 grandes empresas nos Estados Unidos que trabalhavam com Big Data. E ele descobriu que o perfil maior da formação de cientistas visitantes não era da computação, nem da estatística, nem da matemática. Eram físicos. Olha só. E depois isso cresceu muito e nós temos grandes cientistas de dados. Aqui na Embrapa nós temos que são estatísticos, que vêm da engenharia agrícola, outros vêm da engenharia elétrica. São pessoas que têm habilidades para trabalhar. Então, um perfil amplo, importante nas organizações hoje, né? Então, aqui alguns exemplos, tá? O documento está disponível na internet, isso aqui, ó. Vocês podem baixar e ver mais detalhes. Eu vou caminhar para o final agora, já estou no final do meu tempo. E o que é que eu acho aqui é uma sugestão, porque eu acho que para atender essa demanda de mercado, as universidades têm trabalhado muito, mas eu acho que aqui precisa ter uma atuação de um arranjo sólido envolvendo o governo se preocupando em treinar também, oferecer cursos, a academia já faz o papel dela, setor produtivo, eu falei para vocês do Senai Cimatec, eu sei que a John Deere faz isso e grandes outros, tem centro de treinamento para você treinar pessoas em agricultura de precisão, tá? A sociedade civil, por meio das associações de criadores, todos trabalhando juntos para tentar formar perfis que são customizados, esses treinamentos, para atender essas demandas, tá? Senão a gente não consegue atender essa demanda crescente que nós temos visto por aí, né? Que já tinha sido anunciada. E, só caminhando para o final agora, a inovação no agro do futuro surge da conexão entre a tecnologia, né, para potencializar a produção, eu vou mostrar no slide seguinte isso, a sustentabilidade para promover o equilíbrio ambiental, não pode ser desconectado, a gestão estratégica para transformar muitas decisões em oportunidades para as pessoas, e também as políticas públicas que criam um ambiente para você receber tanta demanda, tanta dor do produtor em grandes oportunidades que vão impactar o agro, não só no Brasil, mas em outros países também, né? Só para você ver a tecnologia como drive de mudança, a Embrapa estudou em 3 censos, em 95, em 2006 e 2017, o impacto da tecnologia na produção de alimentos. Olha, aqui 50,6 no censo de 95. Tá? Aqui já sobe em 2006, 56,8 em 2017, 60,6. Então, a tecnologia é importante para potencializar e ela tem que estar conectada com a sustentabilidade também, né? E sobre o futuro, aqui para mostrar onde estão os grandes desafios, onde a gente pode concentrar um pouco da nossa força, da nossa energia, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte.
Uma linha do tempo aqui, até 2040, só para a gente ter uma noção das coisas que estão acontecendo. Vocês já sabem, eu só estou ressaltando algumas delas aqui. De 25 até 27, a gente espera essa expansão da conectividade, que é um grande desafio, né? E políticas públicas para acesso à tecnologia para pequenos e médios produtores. Então, isso aqui, há uma expectativa muito grande nessa parte. De 2028 a 30, integração total de dados e operações autônomas, é quando você vê a popularização das máquinas agrícolas autônomas com IA embarcada, né? E a IA trabalhando como consultora agronômica personalizada para alguns produtores, tá? Então a gente tem muito a crescer nessa área. Depois, mais para frente, depois de 2030, tem o agro regenerativo, clima inteligente, tá? Então tem muitos incentivos aqui para práticas sustentáveis, com o IA por trás, colaborando fazendo esse papel aqui. Em 34 a 36, a genética e alimentos sob demanda, melhoramento genético acelerado por IA, então isso é interessante. A gente aqui já tem alguns projetos trabalhando nessa direção, reduzindo o tempo, né? O melhoramento genético, você pode de uma cultivar, pode durar décadas, né? Pode durar muitos anos. E aqui a gente tem apostado nisso aqui para ver se a gente reduz um pouco desse ciclo, desse tempo, com a IA acelerando, desde que a gente tenha já uma experiência passada e dados para que a gente use a IA a nosso favor. E para frente, às 37h40, né? Eu tinha falado para vocês sobre o agro hiperconectados, as fazendas inteligentes, autônomas, é uma coisa que está lá na frente, a gente fala hoje, mas estamos dando alguns passos, porque a gente precisa sonhar antes, né? Para que isso aconteça ali na frente. E é basicamente isso aqui, um panorama do futuro. Tudo isso que eu estou apresentando para vocês foi baseado em muitos documentos da Embrapa, da FAO, do Fórum Econômico Mundial, tá? Vocês podem ver aqui, tá? Tem muitos relatórios da McKinsey, da Deloitte, outros, né? E projeções de especialistas. Tá? Tudo aqui é o fundamento desse estudo. E por último, eu vou dizer que a base do futuro tem um tripé, que é tecnologia com propósito, sustentabilidade, consciência, inclusão com a inteligência. Ou seja, estamos falando não apenas em tecnologia, mas também no impacto cultural, social e político. É isso aí. Então, encerro aqui, Loyola, e volto para você, fica à disposição para a gente continuar a conversa. Beleza, Stanley, muito bom. Parabéns aí pela apresentação. Eu estou vendo pela segunda vez, né, porque eu tive a oportunidade de vê-la lá no dia da Embrapa, lá, e você fez a abertura do evento. Falando um pouco dessas tendências, né, disso daí, muito bom, parabéns. Alguém tem alguma pergunta, gente? Tem tempo para uma pergunta, vamos lá, para não atrasar a apresentação do Eu Guilherme. não, eu não tenho pergunta, pessoal, mas eu tive a chance, mês passado, o Vitor me levou lá na Agnest, e quem não conhece, por favor, conheça. É espetacular, realmente é algo muito diferente, né? Realmente é um ambiente de teste mesmo em loco do agro, então eu gostei muito. A gente está conversando lá com o pessoal para estabelecer uma parceria, mas parabéns, viu, Stanley? A apresentação tá sensacional, como sempre, né? Como sempre. Mas fica esse meu depoimento aí que eu conheci o Agnest e gostei muito. Legal. Inclusive, a gente já fez o ano passado, se não me engano, a última reunião do ano passado, a gente fez lá na É, Guiné. foi lá, né? Foi lá, Eu não tinha ido e não conhecia, lá foi gostei para bastante. conhecer lá o É. espaço, lá ficou muito bom. Depois, Stan, se você puder, então, você compartilhar para a gente o PDF aí da apresentação, a gente coloca lá no grupo lá, por favor, tá? Para mim Sim, colocar na... eu te mando ainda hoje, tá? Beleza, obrigado. Bom, pessoal, então vamos dar sequência agora aqui, né? Queria convidar o Guilherme, então, também agora para já dividir a tela aí e fazer a apresentação dele, tá? Guilherme, se você puder, vamos fazer o seguinte, se você conseguir até 5 para meio-dia, que aí eu só preciso de 5 minutinhos para Joia. a gente alguém alguma pergunta e fazer o encerramento aqui, tá bom? A gente Tá vai bom. ficar gravado, tá, Joia. gente, também, então eu estou gravando aqui as duas apresentações, depois a gente manda para vocês também o link lá no grupo. Posso mandar bala aqui? Olha, manda bala. Obrigado. Joia. Bom, obrigado mais uma vez, Oiola. Obrigado, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, Stanley, pela apresentação excelente. A gente sempre
se atualiza aí com as suas palestras. Stanley foi meu professor no mestrado, então tem bastante rosto conhecido aqui. Antes de começar, pessoal, só quero me apresentar aí um pouquinho a minha carreira, né? Eu sou engenheiro agrícola, formei ali pela Unicamp, fiz mestrado, doutorado, aí no pós-doutorado vim aqui para Piracicaba, além de cientista, né? Tenho uma carreira empreendedora e sou pai dessas duas crianças aí, o Pedro e o Luigi, e marido da Priscila. É, Fui um dos founders da Cropman, saí ano passado e de lá para cá tenho me dedicado bastante nessa parte de inteligência artificial, né? Eu acho que o Stanley trouxe várias informações aí, vários números, mas eu identifiquei também que é um gargalo hoje dentro das principais universidades, tá? O ensino e a capacitação para o momento que a gente está vivendo, né? O Stanley mencionou, e eu concordo plenamente, 100%, a atualização da nossa grade curricular ela é muito morosa, difícil, né? Só que o mercado está indo de uma forma avassaladora e a universidade não está acompanhando, né? Então, por isso eu fundei, é a marca IA para Agrônomos, né? Que é o foco ali é capacitação para essa era de inteligência artificial, tá? E além de capacitação, a gente desenvolve algumas tecnologias digitais que eu vou compartilhar com vocês ao longo da apresentação aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente está vivendo, né, de fato, o que eu chamo aqui uma revolução, né? É como se fosse uma corrida espacial lá que a gente viveu entre Rússia e Estados Unidos, né? E o que está acontecendo no mundo hoje nada mais do que essa corrida, só que para tecnologia de inteligência artificial, né? Eu que estou nesse mercado, né, todo dia imerso aqui em notícias, site, newsletter, acompanhando, eu tenho uma imersão, né? É engraçado que eu gravo ela, que nem eu gravo ela semana passada, a aula. Aí semana que vem, às vezes eu tenho que regravar, porque o que eu apresentei de uma certa tecnologia já mudou, né? Então, assim, é algo inacreditável. E por que que eu falo que é uma revolução, né? Eu gosto de trazer isso, essa imagem, né? Até antes de acontecer a revolução do ChatGPT e todas essas IAs que a gente está vivendo aí, né? Antigamente, para eu operar um software, para eu operar um hardware, para eu, sei lá, fazer resumo de qualquer coisa, eu tinha que ler, né? Eu tinha que aprender, eu tinha que participar de um treinamento, aprender a mexer em hardware e software era algo super difícil. E a gente passou então a viver com a IA generativa, né? Que é o grande tema atual, né? E a grande diferença dessa era é que, assim, se você não sabe mexer com IA generativa, ela vai te ensinar, né? Se você, não sei construir um prompt, me ajuda a elaborar um prompt, ela te ensina. Se tem algum software e hardware com IA generativa embarcada, você não precisa, às vezes, ler um manual mais inteiro. Você simplesmente pergunta e ela fala, olha, é assim, assim, assado, né? Então, isso potencializou demais todas as profissões, né? Com a capacidade de você conseguir executar tarefas que antes você falava, pô, eu preciso fazer um curso para isso, eu preciso fazer uma pós para isso, e hoje você vai numa IA generativa e você pergunta ali, e você vai aprendendo a fazer as coisas, né? Tenho certeza que todos nós aqui no dia a dia tá ali pedindo uma ajuda para fazer algo que antes eu tinha dificuldade, né? Seja programar, seja elaborar uma arte, um conteúdo e assim por diante, tá? Então, eu considero que essa época ela é muito diferencial por causa disso. A gente tem um apoio tecnológico que me ensina a como trabalhar com ele, né? E puxando o que o Stanley falou aqui, para mim isso é um dos grandes destravadores da democratização digital, né? Que vai atingir, no nosso caso do agro, a ponta lá, né? Como o Stanley comentou, não sabe escrever e etc. Pô, e a generativa é uma das grandes ferramentas para isso, tá? Só que, por um lado, né, a gente está. É notícia para todo lado. Eu trouxe alguns recortes aqui, né? Não vou entrar em todos eles, mas depois eu compartilho também a apresentação com o Eola. E o que a gente mais vê é isso aqui, né? Vai acabar com os empregos e está economizando tanto, estão substituindo todos os funcionários por IA, e ninguém sabe onde que vai parar isso, né?
E todo dia você vê uma notícia de IA substituindo ou automatizando ou economizando, né? E as pessoas de fato estão, vamos dizer, com medo, né? E eu tô na ponta aqui no dia a dia, né, pessoal? Então, assim, eu estou dando consultoria, etc. E, assim, é impressionante a quantidade de pessoas que chegam para mim ali no LinkedIn, etc., simplesmente perdidas, tá? Muitos chegam aqui para mim e falam assim: pô, Guilherme, eu preciso aplicar inteligência artificial no meu negócio. Ela nem sabe o que ela quer, mas ela acha que ela tem que aplicar inteligência artificial porque todo mundo está aplicando, e se ela não aplicar, ela vai ficar para trás. E isso está causando o que a gente chama do FOMO, né? O Fear of Missing Out. A pessoa está com medo de ficar para trás e ela não sabe o que ela quer, mas ela sabe que ela quer aplicar inteligência artificial, né? E aí eu tenho que dar um passo para trás com a pessoa e falar, pô, o que que é a sua dor? Qual que é o seu objetivo, né? Onde você quer chegar? Você tem dados para resolver isso ou não, né? E muitas vezes a gente vai ver a pessoa está perdida lá em 300 mil planilhas e para aplicar uma inteligência artificial ali não é fácil, né? Então, esse é o cenário que eu diria atual, né? E, de fato, se a gente pegar o Fórum Econômico Mundial, um reporte dele aqui, tem algumas profissões em alta e tem algumas profissões já sumindo, né? Não tem jeito. A IA, de fato, vai substituir algumas, né? Nem todas, tá, pessoal? Mas se a gente pega, vamos dar um exemplo clássico aqui, que para mim todo mundo já deve ter passado. Quantos antigamente, por exemplo, hoje eu vou na pediatra do meu filho lá, eu entro lá, só tá a médica. Eu agendei a consulta, falei, agendei horário, fiz pagamento, tudo, com um WhatsApp lá que é um robô, né? Aquela a profissão da secretária da pediatra do meu filho não existe mais. Ela nem paga pediatra, ela paga uma ferramenta digital que é movida à inteligência artificial, né? Então, assim, isso é fato, né? Que algumas profissões, como o Fórum Econômico Mundial traz aqui, estão caindo e algumas estão aumentando, como especialista de Big Data, engenheiros de fintech, AI machine, especialistas de AI e Machine Learning, né? Só que, né, o cenário que eu mais me deparo, pessoal, é isso aqui, né? Eu já comentei um pouquinho, mas eu coloquei aqui duas imagens, né? Pessoas andando totalmente em círculo, né? As pessoas perdidas total nesse oceano que é a inteligência artificial, né? Primeira coisa que eu falo assim, ó, a inteligência artificial, pessoal, ele é um oceano, né? Um oceano azul de possibilidade. É impossível nós, seres humanos, nos capacitarmos em todas as áreas da inteligência artificial. É muita coisa. Todo dia está surgindo uma ferramenta nova e etc. E eu falo assim, ó, como que você faz para sair quando você está num oceano do outro lado? Você tem que se planejar. Você se capacita em navegação, você se planeja, estabelece uma rota e aí você vai, né? E aí você vai sair do seu lado, você vai atingir seu objetivo e etc. Mas o que eu mais tenho visto hoje é as pessoas dessa forma aqui, ó. Elas estão andando em círculos, achando que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas dela, né? E de fato é o que está acontecendo, tá? Então hoje, se a gente entrar dentro de fato das organizações, a gente tem dois problemas, tá? O primeiro problema deles é capacitação tecnológica, as pessoas já não sabem mexer com inteligência artificial, elas acham que de tanto ficar ali massivamente falando, elas vão conseguir algo, né? Então, existe aí um gap de capacitação, conhecimento, que as organizações vão ter que começar a se preparar e impedir, para mim, é o pior, tá? Ah, aqui dentro não entra inteligência artificial, é só inteligência. Não existe aqui. Se você quiser usar, é só conta e risco. Para mim, isso é o pior cenário. Não adianta proibir. Se a organização proibir, a pessoa vai usar por fora, né? É uma tecnologia que chegou e as organizações têm que se adaptar, obviamente, no sentido de é assim que você deve usar. Aqui está os acessos. Você não pode consultar tudo, tem que tomar cuidado com cibersegurança, mas impedir eu acho que não é um caminho. E o outro grande problema que a gente vive, pessoal, é esse aqui, ó, que é o meu slide seguinte aqui, ó. Isso já está comprovado, tá? As pessoas estão ficando doentes de tanto ficar na frente de um chat GPT tentando fazer tudo, e as pessoas já não pensam mais, né? As pessoas estão usando exageradamente, tá? E está causando ansiedade, distúrbio de sono,
Eu pego muitos casos aqui que as pessoas me pedem ajuda, tipo assim, ó, Guilherme, fui até esse ponto na inteligência artificial e daqui eu não saio mais. Fico andando em círculos, e é o que acontece. Se você não entende da tecnologia, se você não sabe escrever o que a gente chama de bom prompt, você vai ficar andando em círculos ali até cansar, né? Sendo que às vezes se você dominasse um pouco mais a tecnologia, você saberia os limites dela ou não, né? E até onde você consegue chegar, tá? Então, assim, as organizações vão ter que começar a se preocupar em capacitação tecnológica, mas por outro lado, com essa parte psicológica das pessoas, né? E a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, trouxe uma pesquisa recente, né? Depois posso compartilhar com vocês, assim, de 100% das pessoas que estão dentro do ChatGPT fazendo algo, mais de 70% delas não estão usando para fins do trabalho, não estão usando para escrever um conteúdo, um script, elas estão usando o ChatGPT como um colega. Elas se abrem para o chat GPT, elas fazem do chat GPT um psicólogo, tá? Então, assim, é incrível, mas mais de 70% das pessoas estão ali dentro usando o chat GPT como um ombro amigo, né? E isso é uma preocupação, tá? O RH das empresas vai ter que entrar na jogada para entender essa questão do chat GPT, tá? E aí eu gosto de trazer aqui essa imagem, né? E o pessoal mais me pergunta, e aí, vai me substituir? Não vai, né? O que que acontece? E eu gosto de trazer a imagem desse cara aqui, o Percy Spencer, viveu lá na Segunda Grande Guerra, tá? O que que ele fazia? Ele construía uma parte dos radares. Radar, para quem não sabe, até hoje existe, mas ele é uma peça que é colocada em equipamentos para se identificar a posição de inimigos, etc. E ele trabalhava lá na Segunda Guerra construindo uma parte do radar, tá? E certo dia ele foi trabalhar e ele foi com uma barra de chocolate no bolso, tá? E ele, trabalhando com esse equipamento, ele observou que a barra derreteu no bolso dele, tá? E aí continuou ficando encafado com aquilo ali, e aí um certo outro dia conta a história que ele foi com um milho de pipoca e a pipoca estourou ali também, perto do equipamento, tá? E aí vocês já devem ter presumido que esse cara foi um dos precursores da invenção do micro-ondas, né? Ele teve a genialidade de falar, pô, isso aqui está esquentando o alimento, né? E é impossível hoje que não tem um micro-ondas hoje em casa para esquentar um alimento, né? Então, assim, o que que eu falo? Eu gosto de mostrar a história do Percy, porque, assim, essa criatividade de juntar tecnologias e observar o mundo, as coisas, a inteligência artificial ainda não é capaz de ter essa criatividade e criar algo novo, né? Tanto é que uma das dores atuais das inteligências artificiais já se diz que 95% de todo o conteúdo e etc. disponível no mundo digital já está dentro das inteligências artificiais. E quem criou todo esse conteúdo fomos nós, seres humanos, né? E qual que é o outro, qual que vai ser o limite? Não existe mais, às vezes, conteúdo para se alimentar elas. E nós, seres humanos, que vamos alimentando através das pesquisas, escrevendo conteúdos novos, criando coisas novas. Então, assim, nós, seres humanos, ainda vamos ser essenciais, né? Para se criar novas coisas, novos conteúdos, novas tecnologias, principalmente tudo que está relacionado a muita criatividade, tá? A inteligência artificial não chegou nesse nível. Eu gosto de falar assim, eu não sei, é inacreditável falar assim, o que que vai acontecer? O Stanley trouxe ali até 2040, né? Eu acho legal, traz aquele recorte, mas eu estou imerso nesse dia a dia aqui, e para mim é inacreditável o que acontece, às vezes, de um dia para o outro. Uma tecnologia surge ali, então falar assim, 2040 vamos estar. Eu fico com medo de falar assim, vai, estamos nesse nível, eu nem sei o que que vai acontecer amanhã, né? Então, assim, é uma era, assim, para mim, bem diferente, tá? Ah, então vamos dar sequência aqui. E aí, pessoal, nasce a IA para agrônomos, tá? Que vem bem nesse sentido, né? Eu falo assim, o verdadeiro poder da inteligência artificial no agro, ela não está em substituir o agrônomo, mas em ampliar a capacidade dele de decisão no campo, tá? A inteligência artificial, ela nunca vai ser o fim, ela vai ser o meio para que a gente consiga transformar a ponta.
né? Democratizar o digital, para mim, isso é um dos principais benefícios da IA generativa que a gente está vivendo, tá? E eu fundo essa marca porque eu vim da academia, passei por Unicamp, passei por USP, passei por Unesp, muito imerso aí, eu acho que eu fiquei uns 15 anos dentro da universidade. Esse ano eu falei, não, tirei o pé, vou um pouco agora para eu empreendi, mas eu sempre tinha um pé dentro da academia. Esse ano eu falei, não, estou tirando o pé 100% e vou focar aqui nas dores do mercado e apoiar com o que eu aprendi até o momento. Então eu passei por isso e eu vi, né, que o currículo, seja do engenheiro agrícola, seja do agrônomo ou do profissionais das ciências agrárias, não está preparando eles para essa era que a gente está vivendo, né? E aí eu decido fundar essa marca IA para agrônomos exatamente com esse objetivo. É capacitação, é imersão, é tecnologias digitais. Eu tenho uma imersão, tá? Ela já passou uns 100 alunos ali comigo. São 7 semanas que eu dedico ali com os alunos a falar, vamos ver o que é inteligência artificial de fato, né? Vamos aplicar ela para o agro, desmistificar, né, um pouco desses medos que o mercado tem passado para nós, tá? Então, essa é a IA para agrônomos, tá? Vou falar um pouquinho mais adiante. E agora eu quero entrar com vocês, né? O que que é IA? Né? Todo mundo, a hora que a gente fala o que que é inteligência artificial, a primeira associação que vem na cabeça é isso aqui. Ah, é o chat GPT, né? Chat GPT, né? Todo mundo associa isso e todo mundo acredita que é inteligência artificial. Para quem tem um conteúdo técnico mais, vamos se dizer, já entende o que é inteligência artificial, sabe que é muito mais do que isso, né? Mas, obviamente, o ChatGPT foi uma das que transformou esse universo aí, e todo mundo acha que hoje inteligência artificial é um chat que você pergunta e te dá uma resposta, né? E aí eu trago essa figura aqui, ela é do College of London, né? Que mostra o que é inteligência artificial. Esse pessoal conseguiu mostrar numa figura aí o que é inteligência artificial, né? Se vocês quiserem acessar, a figura em alta resolução tá nesse QR Code aí, tá? É um PDFzinho. Se a gente pegar, quanto mais no centro dessa figura eu tô, mais são as tecnologias já disponíveis, consolidadas, áreas da inteligência artificial que já estão no mercado. Quanto mais eu me afasto do centro, são tecnologias que estão em pesquisa, dentro de universidades, em desenvolvimento, tá? E se a gente pegar esses grandes núcleos aqui, são as áreas da inteligência artificial. Então, eu tenho a área aqui do machine learning, eu tenho a área da visão computacional, eu tenho a área do processamento de linguagem natural, que é onde entra um pouco da IA generativa, né? Então, assim, IA é muito mais do que ChatGPT, que o ChatGPT está aqui, ó, né? Numa dessas partes, tá? Para eu chegar lá nessa IA generativa, eu usei muito de outras áreas da inteligência artificial, como machine learning, deep learning, tá? E assim por diante, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de mostrar é exatamente isso. Inteligência artificial é um universo, né? Cheio de possibilidades ali com diferentes áreas. E a IA generativa, que é essa que mais está sendo usada, ela é uma das áreas, tá? E aí eu gosto de trazer essa definição aqui, né? Então, o que que é IA? É a capacidade de um sistema interpretar corretamente dados externos, aprender com problemas específicos e usar essas capacidades aprendidas para atingir o objetivo, tarefa específica por meio de adaptação flexível. Então, interpretar, né? Aprender, usar para atingir o objetivo, se adaptando ao longo disso, né? E quem que faz isso perfeitamente, né? Quem que interpreta, aprende, usa, vai, atinge um objetivo e se adapta ao longo do ano. Nós, seres humanos, né? Então, se vocês pararem para pensar, todas as áreas da inteligência artificial que estão desenvolvidas, consolidadas, elas tiveram a inspiração de nós, seres humanos. Então, você pega a visão computacional, que é a parte onde as câmeras vão trafegando, identificando, pô, é a visão nossa, né? Processamento de linguagem natural, que é o chat GPT, que é as IA generativas, a nossa capacidade de fala, de interpretação, né, de resposta, tá?
Então, assim, todas as áreas da inteligência artificial, elas foram inspiradas em o nosso cérebro, né? A nossa capacidade humana. Ah, e aí vamos pegar, por exemplo, a IA generativa, né? Eu gosto de dar esse exemplo, tá? Ela, se você parar para pensar, a partir do momento que você começa a escrever um prompt ali, e ela te dá uma resposta, imagina assim, você conversando com outro ser humano, tá? Quando um ser humano começa a introduzir um contexto para você, intrinsecamente seu cérebro vai lá e fala, pô, desse assunto eu entendo, você buscou no seu cérebro a parte que está relacionada a isso e você começa a discutir com ele aquilo. E aí a generativa nada mais do que isso. A partir do momento que você introduzir um contexto, ela vai lá na biblioteca dela, tá? Ah, ele está falando desse assunto, deixa eu trazer aqui a respeito disso tudo que eu sei. E quanto mais específico você é, melhor vai ser a resposta e melhor vai ser a discussão que você tem com o seu colega e assim por diante, tá? Então, IA generativa também muito inspirado no nosso cérebro, na nossa capacidade, tá? Então, a IA generativa, né? Vou pular alguns slides aqui. Ah, ponto importante que as pessoas não sabem, a IA generativa ela foi treinada, pessoal, com tudo que é disponível, vamos se dizer, do mundo digital, né? Obviamente tem uma curadoria ali por trás, mas também do mundo físico, tá? Então, a Anthropic, que é a dona da cloud, se vocês não sabem, ela foi processada recentemente por algumas editoras e ela perdeu, teve que pagar a conta porque ela pegou um monte de livro de bibliotecas e escaneou e colocou dentro da inteligência artificial dela, né? Então, assim, não é só o mundo digital que está dentro das inteligências artificiais, é o mundo físico também, tá? Essa parte de livros, né, conteúdos, estão tudo ali dentro. Então, imagina assim, são supercomputadores que estão sendo alimentados por muito conteúdo e aprendendo com aquilo, né? Aqui eu trago alguns recortes, né, só para mostrar, né, não vou me ater aqui, né? Mas como que a IA generativa funciona, tá? Então, se eu trazer para vocês aqui, ó, o céu é a próxima palavra, seu cérebro já identificou constantemente, sabiamente aí, azul, né? E a IA generativa, ela nada mais faz do que isso, tá? Ela transforma tudo isso em matemática por trás, obviamente, e ela calcula a probabilidade sempre de quais são as próximas palavras, tá? Então, azul é a probabilidade maior aqui, limpo, geralmente, etc. Então, dependendo do contexto, ela vai identificar a próxima palavra. E imagina que esses LLMs, que são os modelos, eles têm bancos vetoriais, tá? Que é o que a gente estou mostrando nessa figura aqui. Então, imagina para cada palavra do mundo, para cada contexto, cada conteúdo, ela criou um vetor numérico que está numa nuvem. Então, a partir do momento que você introduz um conceito, imagina, estou falando um contexto, estou falando de animais. Ela vai lá naquele banco vetorial, ela identifica, pô, ele está nessa região aqui, ó, está falando de animais. Então, deixa eu ver o que que ele está falando. E aí ela começa a trazer o conteúdo que está ali para você, tá? Ah, não, estou falando de frutas, estou falando de agricultura de precisão. Ela vai lá na área dos vetores que ela entende que é de agricultura de precisão, tá? E é igual ao seu cérebro, tá? A diferença, pessoal, para a IA é que assim, ela sabe muito mais que nós de diversos assuntos, obviamente, porque ela foi imersa nisso. E ela é um funcionário, vamos se dizer que não, eu falo assim, a IA ela é boa porque ela é um funcionário que não reclama, né? Trabalha 24/7, não reclama, não pede aumento, nada, então tudo que você precisar saber ela vai te falar, né? Então, essa é uma das grandes vantagens aí, né? Quero trazer aqui alguns desafios, tá? E depois eu passo um pouquinho para o agro, tá? Vamos lá, pessoal. Questão de desafios de um LLM, tá? Que são esses modelos que estão por trás dessas inteligências artificiais, tá? LLM são modelos de grande linguagem, Large Language Models, tá? Que usam Deep Learning para construir isso, tá? Alucinação, né? Cada vez menos, mas ainda é perigoso as IAs alucinarem. E o que acontece, muitas vezes, eu tenho me deparado aqui com algumas situações que as pessoas acham que a IA está alucinando, mas no fundo ela não está. É que as pessoas não estão sabendo perguntar como usar, tá? E a alucinação é a questão de, tipo assim, ela começar a falar algo que não tem nada a ver com o que com o que você está conversando com ela, né? Obviamente, a palavra alucinação vem de nós, seres humanos, também, né? Você está alucinando, você está falando coisa nada a ver, tá?
Custo computacional, né? Isso aqui é um grande gargalo, tá? A gente tem uma IA generativa brasileira, não sei se vocês já ouviram falar, ela chama Maritaka. É um engenheiro da Unicamp, ele resolveu criar essa IA, ele tem uma startup que chama Maritaka. Só que hoje ele não consegue treinar uma IA. Por quê? Porque não existe no Brasil clusters grandes o suficiente para isso. Então, às vezes, ele tem que usar custo computacional fora do Brasil, tá? E para treinar uma inteligência artificial hoje, a gente está falando na casa, pegar o DeepSeek, que é aquela chinesa, ela divulgou esses números, tá? A gente está falando perto de 30 milhões de reais para você treinar um modelo, tá? Por quê? O que que é caro aqui? É o que a gente chama de GPU, que são os computadores que treinam essas inteligências artificiais, né? E são clusters, né? Um GPU custa, acho que 500 milhões de reais, tá? E para você treinar, você tem que usar algumas horas desse GPU, né? E no Brasil tem alguns clusters, mas não tão potentes, né? Então, o custo computacional é um grande entrave para isso, né? Além de custo, pessoal, existe outra parte que é a poluição ambiental que isso causa, tá? Então, e já existe uma discussão, talvez seja, não sei se isso vai ser tratado na COP, mas treinar uma inteligência artificial, ela não demora, tipo, horas, ela demora dias, meses, né? E imagina GPUs consumindo energia elétrica para se fazer o treinamento disso. Isso tem um impacto no ciclo de vida ali gigantesco, tá? Então, existe pesquisa já falando qual que é a pegada de carbono das inteligências artificiais. E isso começa a ser uma restrição também, tá? Atualização do conhecimento, né? Para quem não sabe, a IA, ela foi treinada, depois eu passo esse link aqui, ó, mas se vocês entrarem aqui, esse é um site que eles mantêm atualizado e é super legal. Se vocês pegar o GPT-5, a atualização do conhecimento dele foi em setembro de 24, ou seja, tudo que estava antes de setembro está dentro da inteligência artificial. Tudo que está depois não está, tá? Então, se você perguntar qualquer assunto recente ali, dentro do GPT-5, e ele ativar o modo lá, pesquisando na web, ele já identificou que aquela pergunta não está na memória dele, né, dentro dele, e ele já vai pesquisar na internet, tá? Então, faça esse teste aí. Qualquer coisa que aconteceu ontem ou semana passada, ele vai ativar lá e pesquisar na internet, tá? E aqui ele tem dos principais modelos, ó, o Cloud, o Opus, novembro de 24, tá? Então, por que que demora tanto? Porque é caro, é demorado, né? Então, a atualização do conhecimento aqui, ela é um gargalo, tá? É, privacidade e segurança, né? É outro gargalo, o Stanley mencionou aqui, mas privacidade, pessoal, está relacionado a LGPD, que é o quê? Posso colocar dados do meu cliente numa inteligência artificial? Ele me autorizou para isso? Ah, autorizou, joia, né? Não autorizou, não posso fazer nada, né? Segurança, né? Relacionado a IA que eu estou usando, ela vai ou não vazar as minhas informações? Ela é segura para isso? Tá? Então, são dois assuntos muito críticos que vai uma tarde inteira de discussão aqui, tá? Viés nos dados, isso é muito forte em alguns, tá? Então pega um assunto crítico, vamos pegar aqui Gaza e Israel, tá? Hamas e Israel. Dependendo da IA que você for conversar, ela vai ter um viés sim nas respostas, tá? Porque ela foi treinada com aquilo, tá? E interpretação limitada, né? Apesar ainda da gente para quem é da IA, né, a gente antigamente todos os modelos eram caixa preta, né? E aí vem uma área da IA que chama Explainable AI que tenta interpretar o que o modelo está falando. Só que com IA generativa ainda é um pouco de caixa preta. A gente às vezes não consegue saber como que ela chegou naquela resposta, para que eu consiga ir melhorando ela, tá? Então essa questão de interpretação ainda é um pouco desafio, né? E agora eu entro, pessoal, finalizando aqui, né? No agro, como que está essa situação, pessoal? Eu trago aqui duas imagens para vocês, tá? Uma radiografia do meu pulmão e uma lavoura de cana-de-açúcar aqui, né? Se eu perguntar para vocês, meu pulmão aí está com pneumonia, uma bronquiolite ou não, a não ser que tenha alguém aqui que fez medicina, vai saber responder, mas eu acredito que a maioria não vai saber responder, tá? E olhando para cá, o que que aconteceu com essa área de cana aqui, ó, né? Para quem sabe, dá para ver claramente o que que pegou fogo, né? Então, assim, é muito claro isso para nós, tá?
estamos no agro. Ali pegou fogo e aqui eu não sei dar um diagnóstico. E agora, se eu jogar no chat GPT lá, eu vou ter uma conclusão aqui, um diagnóstico super rápido da radiografia do meu pulmão. Tá tudo bem, né? A médica confirmou isso comigo. E se eu pegar essa lavoura de cana e jogar lá, ela não vai adivinhar, tá? Por que que ela não consegue adivinhar que aqui pegou fogo e na radiografia ela consegue, né? Tudo se resume ao que eu trago aqui, ó. Quais são os desafios? Primeira coisa, dados, né? É o que eu falei, a inteligência artificial ela foi imersa com um monte de dados, né? Só que para o agro a gente tem esse desafio. Os dados às vezes estão na planilha do produtor, está no sistema das empresas que não compartilham isso, que é um problema que o Stanley mencionou, padronização e interoperabilidade, tá? Então, assim, para mim, um dos principais gargalos hoje para que a gente consiga evoluir com IA melhor para o agro é cada vez mais se preocupar com o dado, né? Ter esse pensamento data-driven, que é o quê? Vou organizar os dados, vou melhorar eles para eu treinar a minha IA e ela ser boa nisso, né? Uma simples tarefa que eu coloquei ali de falar, ó, me dá um diagnóstico dessa lavoura de cana, ela não conseguiu, por quê? Porque ela não foi treinada com isso, tá? Segundo gargalo, qualificação e educação digital, para mim, é um dos principais aqui, tá? Que é uma das áreas que eu tenho atuado bastante. E ainda eu falo um desafio aqui, ó, nós que estamos nesse universo da agricultura de precisão digital, a gente lida muito com mapa, dados geográficos, tá? E se você pegar, nenhuma IA ainda é boa em fazer isso. Joga lá 3 mapas e fala para ela, ó, faz uma análise aí para mim, cruza essas informações aí, pega a produtividade, 2 atributos de solo e fala para ela fazer uma análise, ela vai se perder ali, tá? Porque a gente não tem uma IA boa ainda para lidar com dados geográficos, mapa e etc. Tá? Então, para mim, isso aqui é um dos grandes gargalos quando a gente está falando também do agro, desse universo de agricultura de precisão e digital que a gente está. Tá? E agora, finalizando, eu vou trazer onde que eu enxergo, pessoal. Assim, eu conheço o El há um bom tempo, esse projeto de solos, né? E eu trabalhei muito com solos, tá? E para mim, um dos gargalos que eu tinha quando eu estava na Cropa era esse. Pô, tinha uma pessoa ou mais de uma dedicada ali simplesmente pegar laudo de solo, jogar numa planilha ou fazer o cruzamento com shape, etc, né? E a hora que começou esse movimento da IA, foi, pô, a IA vai resolver isso aqui. Se os laboratórios não se adaptam, pelo menos a tecnologia vai ajudar, né? Eu acho que assim, não sei se o Armando, eu sei que é da Gueto, não sei se tem mais alguém de Lab aí, mas para mim a gente teria que avançar no sentido de ter as APIs, ou a evolução da API, que é o MCP, de conectar isso com os sistemas, né? E aí eu desenvolvi essa IA aqui, ó, mostrar para vocês rapidamente, mas é uma inteligência artificial que você joga o laudo aqui, deixa eu autorizar aqui, tá? Então vamos pegar aqui um laudo, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Né? Laudos de validação. Tem bastante laudo aqui. Eu vou pegar a DEMI lá. O que está acontecendo por trás? Isso aqui é uma API, tá, pessoal? Eu imputei um laudo ali, o PDF, estou executando, ela está usando inteligência artificial por trás e ela vai me trazer esses dados tabulados num JSON ali, extraindo daquele laudo, tá? Então, onde que a gente está planejando em colocar essa IA? Dentro de sistemas, né? Até dentro do WhatsApp. Por exemplo, a pessoa joga um laudo ali, igual o Stanley falou, o agrônomo está lá na ponta, democratização digital, ele não tem consultor, não sabe interpretar um laudo. A gente vai ser capaz de jogar isso num WhatsApp ou qualquer outro bot e ele vai ler e interpretar para aquele produtor, ó, seu solo está bom aqui, seu solo está ruim aqui, né? A gente está no passo de calibrar a IA para isso, tá? Então, assim, obviamente ela demora um pouco, mas nem tanto, tá vendo? Então, aqui ele já me extraiu o ID do laboratório, o ID da amostra, a profundidade, a porcentagem, o CTC, a unidade e assim por diante, tá? De todo aquele lado. E com esse arquivo, que é um JSON, né, eu consigo jogar em qualquer sistema. É uma API isso aqui, tá? Então, assim, para mim, a IA, ela vem para democratizar em muita coisa, né? A hora que a gente começa a barrar, muitas vezes, interoperabilidade de sistema e etc., é onde a gente tem que começar a pensar a usar a IA de fato, né? Tô acabando, Goiol. Deixa eu voltar aqui, aqui, né?
Ah, Então, isso está dentro desse bot aqui, pessoal, que chama o Agri, né? É uma das iniciativas que eu tenho junto com a IA para Agrônomos, que é um bot ali, está dentro do WhatsApp, eu consigo pegar imagem de satélite, eu consigo pegar a condição de pulverização, eh, eu consigo gerar relatório, mando imagem, mando áudio, eu uso uma IA por trás, ele gera um PDF, né? A pessoa não precisa mais tirar foto, imagem, etc., e chegar lá e... ah, ah, tabular no fim do dia, ou o que seja, ela faz tudo ali pelo WhatsApp, tá? Tudo usando inteligência artificial. Então, coisas que a gente tinha muita dificuldade de democratizar o digital, a inteligência artificial, para mim, ela vai trazer isso, já está trazendo. E aqui eu falo assim, ó, muita empresa, tá? Algumas startups que eu converso, que o mentor tem que estar ligado no que está acontecendo, porque daqui a pouco você está fazendo uma tecnologia que ela pode morrer, tá? Porque a tecnologia está avançando tanto que se não se preocupar em conhecer o que existe, às vezes você está lançando algo que está fadado ao fracasso, porque a inteligência artificial vem e vai, pum, vai matar ela, né? Então, aqui é algo que a gente está. Quem quiser falar comigo a respeito do bot, eu posso oferecer uma assinatura aí de teste, tá? Então, é algo que já está disponível aí no mercado. A minha imersão, pessoal, em inteligência artificial, quem quiser souber também, fale comigo, tá? Já foram mais de 100 pessoas capacitadas aí. Esse é um dos meus propósitos atuais, é capacitar, né? Os profissionais do agro que estão imersos aí nesse universo estão perdidos, né? Aquele cenário que eu mostrei. E é isso. Aí a Paragonos nasce com isso, com esse propósito. Espero, assim, impossível, né? Viu, Gaiola? Falar em meia hora aqui, já até passei meu tempo, mas tentei trazer um recorte aqui breve dos desafios, de onde que tem que investir tempo e etc. Mas eu fico total à disposição aí de vocês. Sigam eu lá nas redes. Aqui está um e-book, quem quiser baixar, tá? Eu fiz um e-book e as pessoas me perguntam demais, eu resolvi fazer um e-book de graça aí. Só por o nome e o e-mail lá você vai receber. Tem as principais IAs o que elas estão fazendo, tá? Então, desde o chat GPT até Notebook LM, Lovable, RoboFlow, são várias IAs que estão encurtando o tempo de desenvolvimento de várias organizações aí, tá? E melhorando a, vamos dizer, o dia a dia. E é isso, El. Desculpa, acho que eu passei um pouquinho do tempo. Não, tranquilo. Você consegue descompartilhar para mim, por favor? Consigo, Depois você tá? manda para nós também, né, essa apresentação, por favor, Mano, tá? Bom, pessoal, eu queria agradecer ao Guilherme também e o Stanley pelas apresentações. Foram muito, assim, muito objetivas e também esclarecedoras, né? Eu confesso que muita coisa que você falou aí, Guilherme, eu não sabia, né? A gente ouve joia. falar coisa na mídia aí, mas agora você esclareceu muita coisa aí, né? E uma coisa que você levantou interessante, que a gente, pelo menos eu entendi isso, que o IA só vai se desenvolver no agro se a gente fizer a nossa parte. Que você falou, se a gente não tiver os dados estruturados, né, não tiver a interoperabilidade, como é que ele vai poder consultar esse tanto de dados tudo solto? Então, e você trouxe o exemplo aí da análise solo, que realmente era um dos desafios do Modus, né? De pegar vários tipos de análise diferentes, com unidades diferentes, metodologias diferentes, e fazer o deparo ali para que a pessoa pudesse interpretar. Então, obrigado aí, tá? Foi muito bom. Eu sei que o tempo talvez, né, podia ter muito mais tempo, mas é que a ideia aqui justamente é trazer esses insights para depois as pessoas que quiserem se aprofundar. Tem o seu Joia. contato também, tem o contato do Stan. Eu vou estar mandando as apresentações no grupo, tá? Assim como também o link da gravação que foi feita aqui. E quero me despedir aqui de vocês, agradecendo pela participação, tá? De vocês. Quem tiver pergunta aí, eu vou mandar o contato do Guilherme lá no grupo, tá? No WhatsApp, no nosso grupo WhatsApp. Quem quiser depois entrar em contato com ele, eu vou mandar o contato dele lá no grupo. Pode ficar à vontade aí de acessar o Guilherme aí, mas realmente o tempo aqui estourou, tá bom? Então, obrigado, pessoal, mais uma vez, e nos encontraremos aí, com Obrigado, pessoal. certeza, na reunião em dezembro, dia 2 de dezembro. Depois a gente vai mandar mais informações sobre o local, tá? E conto com a presença de todos aí lá em dezembro. Tá joia? Muito obrigado aí. Boa semana, bons negócios
e nos falamos aí. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Obrigada, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado pelo pessoal. convite. Obrigado. Tchau.